Filipenses capítulo 3, verso 13 e o 14 diz assim, ó. Escute bem, ó. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e, olha só que poderoso, avançando para os que estão adiante. Primeira coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Agora, escute bem, ó. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu quero falar um pouquinho nessa manhã, nessa oportunidade, sobre as pessoas que elas têm bloqueios de avançar. Existem muitas pessoas que têm bloqueio de avançar, né? E todo bloqueio ele tem uma raiz. Todo bloqueio ele tem um contexto. Só que quando o Senhor ele te chama para uma obra, quando o Senhor ele te chama para um propósito, Ele nunca vai te chamar preparado. Essa é a verdade. Porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós fazemos uma aliança com Deus, normalmente quando a gente vai, não são todos, mas normalmente quando a gente vai, como diz aqui no Paraná, tudo esgualepado, né? A gente vai quando tá doente, a gente vai quando o casamento tá destruído, ou se vai é porque tá deprimido, ou tá depressivo. Então nós vamos cheio de marcas, cheias de feridas, cheio de traumas. E sabe o que é o mais lindo? É que quando nós nos voltamos ao Senhor Jesus, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, e quando nós permitimos, o Senhor ele vai exatamente aonde dói, aonde está machucado, e Ele cura essa ferida. E com qual é o interesse disso, pastora? Justamente para que você venha avançar. Então você está falando, pastora, que toda pessoa que não consegue avançar é porque ela está bloqueada em alguma área da sua vida? Eu estou afirmando isso para você. Por isso que eu li o texto de Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Filipenses ele diz que se eu não esquecer das coisas que ficaram para trás, eu não vou conseguir avançar. Eu não vou conseguir chegar no meu alvo. Eu não vou conseguir chegar em alvo nenhum da minha vida. Então, o desbloquear para avançar é remover aquilo que impede o meu movimento, o meu agir. Quando alguém está bloqueado, irmãos, ele não consegue demonstrar o seu potencial. Ele não consegue. Ele não consegue mostrar ou demonstrar os seus talentos. E há muitas pessoas que estão bloqueadas em quê? Em rancores, em perdão que não foi liberado. Há muitas pessoas que, por exemplo, passam por traumas ministeriais, passam por situações ministeriais e simplesmente eles se fecham. Literalmente eles se fecham. Eles não querem mais fazer as coisas para o reino de Deus, porque passou por alguma situação ali que foi ferido, que foi machucado. Mas nós temos que entender, irmãos, que em tudo isso existe um propósito de Deus. Em tudo isso. Você acredita que até as perseguições que nós passamos, ministeriais, as lutas que nós passamos, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa? O que é que Deus quer te ensinar? Deus quer te ensinar aonde está doendo. Aonde que o inimigo ainda está tendo oportunidade para te machucar, para te ferir. O que é que Deus está te ensinando? Deus está te ensinando que tem alguns limites que você precisa impor na sua vida. Porque se você não impor alguns limites na sua vida, toda vez que você estiver fazendo algo para o reino de Deus, algo para o Senhor, ou seja, qual for da tua vida, o diabo ele vai entrar nessa brecha, nessa oportunidade, ele vai te parar, ele vai impedir você de avançar. Então nessa manhã, nessa oportunidade,
Eu quero dizer para alguém que está me ouvindo agora. Pode ser que você vai ouvir daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Mas eu quero dizer para você, o que é que tem parado você? O que é que tem bloqueado o teu coração? O que é que tem paralisado o teu financeiro? O quê? Eu quero que você faça uma autoanálise, porque pode ser o medo, pode ser a culpa, pode ser um monte de coisa, pode ser um trauma, pode ser até mesmo uma acomodação, porque tem gente que é acomodado, irmão. Tem gente que é literalmente acomodado. O que é que tem te paralisado? O que é que tem feito você, o que é que tem impedido você de avançar? Talvez a circunstância que você está vivendo hoje são os empurrões que a vida está te dando, irmão. Talvez a luta que você está passando hoje é o Senhor dizendo, você está vendo aqui? Aqui você precisa se curar. Tem pessoas, irmãos, que qualquer palavra que você disser para ele já é o suficiente para ele paralisar. São pessoas muito frágeis. E a gente não pode, irmão, ficar o resto da vida no leitinho. Vai chegar um momento que Deus ele vai te sacudir. E ele vai falar assim, ei, você vai para a vida quando? Você vai se posicionar quando? Você vai levantar a cabeça quando? Até quando você vai ficar nesse lugar de que qualquer coisinha que acontecer vai te bloquear, vai te paralisar? Ah, eu não quero mais fazer a obra de Deus. Se levantaram contra a minha vida, falaram da minha vida. Ah, é? Estão falando da sua vida? Estão se levantando contra você? Saiba que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Infelizmente, irmãos, na obra de Deus tem aqueles que mais divide do que soma. Infelizmente, na obra do Senhor vai ter aquelas pessoas, irmãos, que vai deixar o inimigo entrar na sua personalidade para tentar parar alguém. Mas aí que tá. Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Então o apóstolo Paulo está nos ensinando o quê? Que é necessário esquecer o que ficou para trás e prosseguir. Não existe, irmão, avanço sem desprendimento. Repito, não existe avanço sem desprendimento. Mas, pastor, ainda dói aqui dentro. Ainda arranca lágrimas no meu coração. Quando eu lembro o que fizeram comigo. Quando eu lembro o que falaram de mim. Quando eu lembro do sofrimento. Quando eu lembro da dor. Ainda machuca minha alma. Só que você não consegue entender que isso está te bloqueando. Você não consegue ver que isso está parando algo na sua vida. A tua vida está paralisada. Você não consegue avançar porque você não consegue se desprender do passado. Literalmente, você não consegue se desprender do passado. É o perdão que precisa ser liberado. É alguém que você precisa deixar ir. Liberar no mundo espiritual. Eu dizia algo para alguém ontem, depois que eu trouxe esse devocional lá no monte. Uma pessoa disse assim, pastor, eu entendi. Essa palavra falou muito comigo. Eu preciso liberar uma pessoa no mundo espiritual. Eu falei, pronto, então faça isso. Ela falou assim, como é que eu faço? Eu falei, pega aqui na minha mão. Olha aqui para mim. Quem que você precisa liberar? O fulano de tal. Eu falei, então fecha os seus olhos. E faça uma oração que vier aqui no teu coração. Irmãos, sabe o que é o tremendo? A resposta está dentro de nós. Mas a dor é tão grande que não deixa você enxergar que você é livre. E aquela pessoa rapidamente fez uma oração dizendo assim, eu perdoo. E peço perdão também, Senhor. Eu não vou ser muito específica aqui, porque eu não pedi autorização. E escute, mas a pessoa fez, eu gosto de falar os testemunhos que eu tenho autorização para falar. Escute, a pessoa fez uma oração, irmão, simples, que era exatamente o que ela precisava fazer para se desprender daquilo. Sabe o que é isso, irmãos?
Quando nós olhamos para o povo de Israel lá no deserto, que Deus conduz eles para o deserto, Deus queria mudar a identidade do povo de Israel, porque a identidade deles estava atrelado ao Egito. Então todas aquelas toxinas do Egito estavam dentro do povo de Deus. Então Deus, ele leva o povo de Israel para uma verdadeira olaria. E Deus queria justamente tirar aquelas toxinas do povo de Israel para construir sobre eles uma nova identidade. E é isso que nós precisamos entender. Quando Paulo, ele diz assim, olha, nós precisamos nos desprender do passado. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, olha as quantas toxinas do passado que você carrega no seu coração. Quantos pensamentos, quantas dores, quanto sofrimento. E não tem mais necessidade disso, porque eu estou contigo para te ajudar a construir uma nova história. Mas nós continuamos presos a esse passado, preso a esse sofrimento. E quando esse passado, pastor, esse sofrimento está atrelado a alguém que ainda eu convivo, alguém que está debaixo do meu teto, alguém que eu tenho que olhar todos os dias, alguém, pastora, que me feriu, que me machucou, que falou coisas que eu não disse, que tocou na minha moral, que feriu a minha alma. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que conviver com essa pessoa debaixo do meu teto. Como que eu tenho que me comportar? Eu sei que é difícil. Ainda mais quando você é muito sincero. Ainda mais quando você não consegue disfarçar a tristeza que está no seu coração e a dor que isso te causou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você olha para o texto em que Judas trai Jesus, irmãos, isso é tão forte e tão profundo, que quando Judas ele vai dar o beijo da traição, Jesus chama ele de amigo. Quando você olha para aquilo, você pensa assim, como que Jesus ele conseguiu chamar Judas de amigo? Mesmo sabendo que ele estava o traindo. Mas é para isso que nós temos que olhar. Judas só deu o que ele tinha no coração dele. O que tinha no coração de Judas não tinha nada a ver com o que tinha no coração de Jesus. Jesus tinha ele como um discípulo. Jesus tinha ele como um amigo. Judas não tinha Jesus como um amigo. Judas não tinha Jesus como um líder. Judas não tinha Jesus como um mestre. Porque o coração dele havia se contaminado. Então você precisa entender. Eu sei que é difícil para você ter que conviver debaixo do mesmo teto. Talvez eu estou falando do teu marido. Talvez eu estou falando da tua esposa. Talvez eu estou falando do teu filho que te fere, que te machuca. E talvez você deve estar justamente nessa paranoia, dizendo assim, como que eu posso conviver com esta pessoa que me fere, que me machuca? Essa pessoa só está dando para você o que ela tem no coração dela. Mas isso não pode interferir com a essência que está no teu coração. Não pode interferir com a essência que está aqui dentro da tua alma. Você percebe que esse bloqueio que o diabo quer colocar no seu coração é porque ele quer mudar a sua identidade? É porque ele quer que você se torne uma pessoa rancorosa? Uma pessoa vingativa? Você consegue entender que esse medo que está te bloqueando, esse sentimento que está te paralisando, é porque quer te impedir de chegar no alvo? E é por isso que eu repito e digo algo da parte de Deus para você. O apóstolo Paulo, ele nos ensina algo muito poderoso nesse texto que eu acabei de ler. Não existe
avanço, sem desprendimento. O Senhor está dizendo para alguém: você decide. Você decide. Ou você se desprende hoje e avança, ou esse bloqueio vai impedir você de prosperar e de você avançar no reino de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Êxodo, do capítulo 14, o povo de Israel estava encurralado. O mar estava à frente, o exército atrás, e Deus disse o quê? O que é que Deus disse? Eles estavam se sentindo o quê? Bloqueados. Mas o que é que Deus havia dito a Moisés? Conduz o meu povo para a terra prometida. Mas Deus não disse para ele que no caminho não ia ter luta, que no caminho não ia ter perseguição. Deus não prometeu isso a ele. Deus prometeu que ele seria um líder que iria conduzir o povo a uma terra prometida e que Deus estaria com ele. Então, meu irmão, escuta o que eu vou lhe dizer. A luta vai vir. Os bloqueios vão querer dominar o nosso coração, mas nós precisamos ficar com a palavra. Quando Moisés se sentiu bloqueado, o que é que eu vou fazer agora? Deus disse o que para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Sabe o que é isso? Qual é o alvo que eu te dei, Moisés? Você percebe que, olha, escute isso, é poderoso. Você percebe que a intenção do inimigo era paralisar Moisés, para deixar ele sem reação, para ele não agir, para ele não reagir. E percebe que, por alguns momentos, ele se sente bloqueado e esquece o que Deus havia dito para ele lá atrás. Você consegue entender, meu irmão, que a circunstância sempre vai tentar mudar a nossa identidade em Deus? As circunstâncias sempre vai trazer ponto de interrogação. Será que Deus está comigo? Será que Deus está na minha peleja? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está ouvindo a minha oração? É claro que Deus está ouvindo a sua oração, meu irmão. É claro que Deus está contigo. O problema é que o bloqueio emocional faz a gente ficar nesse lugar de incredulidade. E eu estou falando aqui, eu estou me arrepiando. Porque o diabo quer você assim, incrédulo. Porque ele mantendo o seu coração na incredulidade, meu irmão. Mantendo o seu coração na incredulidade, ele consegue te bloquear. E você não consegue avançar. Você não consegue avançar. Domingo eu preguei aqui na igreja sobre Gideão. O povo de Israel estava 7 anos debaixo de um cativeiro, irmão, terrível. Eles plantavam, trabalhavam, regavam a terra, plantavam, mas na hora de colher, os midianitas roubavam tudo. Sabe o que é isso, meu irmão? Você trabalha e você não vê a cor do dinheiro. Você trabalha, você vê o ímpio comprando carro, comprando casa e você chupando o dedo, meu irmão. Aí você fala assim, não, tem alguma coisa errada comigo. E o povo começa a orar. Só que preste atenção. Você sabe por que o povo na época de Gideão estava passando por isso? Porque eles oscilavam demais. Meu irmão, oscilava demais. E não é diferente nos dias de hoje. O povo está assim. Tem horas, irmão, que eles estão avançando. Tem hora que eles estão crentes, estão muito fervorosos. Aí de repente ele está... Ah, meu Deus, eu acho que eu não vou mais na igreja. Eu não quero mais saber das coisas de Deus. Eu não vou mais orar porque Deus não está respondendo. No tempo de Gideão era mais ou menos isso. Tinha hora que aquele povo estava crendo em Deus, estava com o coração fervoroso, estava uma loucura. Mas tinha momentos que eles estavam adorando outros deuses. E Deus usa um profeta, escute o que eu vou lhe dizer.
Toda vez que Deus vai dar um conserto e uma direção para o povo, Deus ele levanta um profeta primeiro. O povo está cansado, mas estão muito cansados de plantar, colher e ser saqueado. Então eles começam a dizer, Senhor, nos ajuda. Não é assim que você está dizendo? Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda. Que ajuda? Então tá. Então se você quiser ajuda, você tem que estar preparado para Deus revelar para você o que é que está bloqueando o teu coração. O que é, Gideão, que não deixa você prosperar? O que é, Gideão, que não deixa vocês avançarem? Vocês estão preparados para ouvir? Agora preste atenção, meu irmão. Porque o povo não quer correção. Eles querem bênção, eles querem milagre, eles querem profeta, eles querem profecia. Eles querem qualquer coisa. Agora, quando desce o cajado do concerto... Não, para mim não é esse aqui, não. Para mim, não. É para o outro. É para o meu marido, é para minha esposa. Para mim, não. Só que Deus está buscando uma igreja de responsabilidade. Uma igreja que se responsabiliza pelos seus atos. Uma igreja que se responsabiliza pelas palavras que saem da sua boca. Uma igreja que para de fazer como Adão, que peca contra o Senhor, se esconde da voz de Deus e quando aparece, coloca a culpa no outro ainda. A mulher que tu me deste. Não, meu irmão. Nós temos que tomar vergonha na nossa cara e parar de ficar culpando o outro e começar a dizer, não, Senhor, fala comigo. O que é que eu fiz que eu quero consertar? Deus usa um profeta na época de Gideão e sabe o que o profeta fala? Vocês sabem por que vocês estão passando isso, né? Vocês sabem. Vocês sabem o porquê de tudo isso. Vocês estão passando por isso porque vocês quebraram a aliança com Deus. Vocês estão passando por isso porque vocês, uma hora vocês estão na presença de Deus, outra hora vocês estão lá no mundão. Uma hora é glória a Deus, outra hora é pornografia. Uma hora é Bíblia debaixo do braço, outra hora é outras coisas. E o profeta dá uma corrigida lá naquele povo. Só que depois, quando o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, porque toda oração tem uma resposta. Então o povo quer se redimir, então vamos levantar alguém para liderar esse povo. Aí Deus se apresenta a Gideão, e Deus quando se apresenta a Gideão, o que é que ele diz? Chama ele do quê? Varão valoroso, certo? Agora percebe a situação de Gideão. Ele está tão bloqueado, irmãos. Ele está com a alma dele tão frustrada, que ele está escondido, malhando trigo, em um lugar onde pisava em uvas. Estava dentro de uma caverna escondido, de medo de ser saqueado. Quando ele está lá, o anjo se apresenta a ele e chama ele de varão corajoso, de homem corajoso. O Senhor é contigo. Na hora, irmão, não fez sentido para Gideão o que aquele anjo estava falando. Você acredita nisso? Parece eu e você, né? Quando Deus fala assim, eu tenho uma chamada na tua vida poderosa, e Deus começa a falar o que vai fazer, aí você olha para a circunstância de hoje, você fala, não pode ser. Olha a minha vida hoje. Só que, irmão, para com isso. Deus não está falando do hoje. Deus está falando do amanhã. Deus está falando do que Ele vai fazer, do que vai acontecer na tua vida. Para de ser incrédulo. Olha que Gideão fala para Deus. Eu até brinquei domingo no culto, falei, Gideão foi muito bocudinho, né? Porque olha o que ele diz. Ué, Senhor, tu estás dizendo que Deus é comigo? Então por que é que a gente está passando toda essa situação? Escute bem. O grande problema do crente é que parece que ele tem amnésia. Verdade, irmão. Estou falando sério. Senta na roda de fofoca e depois que a fofoca explode no nome dele, não sei por que estão colocando meu nome na fofoca, mas você sentou lá na mesa, né? E falou bobeira, né? Agora que teu nome tá correndo solto, tá com medo, né? Ó, vê pornografia, e depois a mulher ou o marido pega e o negócio fica estreito no casamento, dá aquele rebuliço. Ah, eu não sei, o diabo tá agindo no meu casamento. Você tá entendendo, meu irmão? Crente parece que tem amnésia. Estou citando alguns exemplos, mas você sabe o que encaixa no teu coração, né? Faz coisa errada,
quebra aliança com Deus, tá um pé na igreja, outro no mundo, fica só correndo atrás de profeta. Aí quando vem as profetadas, fica reclamando que entregaram profetada. Esse é o problema, irmão. Amnésia. Amnésia. Gideão falou o quê? O senhor fala que o senhor é comigo, mas olha o que nós estamos passando. E mais, ele fala, as histórias que os meus avós, os meus pais contavam lá do livro de Êxodo, que o senhor tirou o povo, que levou para a terra prometida, né? Que eu não estou vendo essas coisas acontecer. Mas ele esqueceu que quem fez tudo aquilo não tem nada a ver com Deus, irmãos. Isso aqui que eu quero dizer para você. Vamos parar de culpar a Deus aquilo que ele não fez, meu Deus do céu. Não é culpa de Deus o vale que você está passando. O que é que você plantou? O que é que você falou? Qual foi o lugar que você pisou? Pega essa responsabilidade para você. Olha o tipo de Gideão. Mas como que o senhor fala que a gente está passando por isso? Meu irmão. Por que é que você tem essa dificuldade financeira? Por que é que está passando essa situação no casamento? Por que é que está passando essa situação com o teu filho? Por quê, meu irmão? Por quê? Porque o diabo está agindo? Não, o diabo está agindo porque foi aberta uma porta. Não tem como ele invadir uma casa, irmão, e fazer o que ele quer, da forma que ele quer. Não existe isso. Ele não tem autoridade sobre a sua vida. É nós que damos autoridade a ele, meu Deus do céu. Vamos, em nome de Jesus, parar com essa mentalidade de coitadinho. Vamos parar com isso. E falar assim, Senhor, é verdade, eu errei. Eu errei. E tem muita gente que erra e não tem a capacidade também de pedir perdão, tá? Não, Senhor, eu errei. Senhor, é verdade. Irmão, eu achei lindo uma mulher que trabalha em um órgão importante. Eu preguei domingo na igreja, na segunda-feira, ela me mandou um texto, dizendo, pastor, essa palavra falou muito comigo. Eu sei que a consequência que eu estou vivendo hoje no meu trabalho, foi algo que eu fiz. E a palavra falou comigo. Que Deus me dê sabedoria para lidar com essa situação. Isso aqui é lindo, irmão. Sabe o que é isso? Isso se chama humildade. Quando nós entendemos que uma palavra está falando conosco, irmão, a gente tem que baixar a cabeça e dizer, Senhor, é verdade. Me perdoe, Espírito Santo. Senhor, eu sou pecador. Não tem problema, irmão, de fazer isso. Reconhecimento. Rendição. Deus, ele busca coração assim. Eu sei, irmão, que é uma guerra muito grande. Uma batalha muito grande para a gente chegar nesse nível, mas é necessário. Sabe por quê? Porque Deus quer tirar você desse bloqueio emocional. Mas você precisa reconhecer. Precisa. Eu dizia para as mulheres ontem à tarde, irmãos, lá no monte, que quando nós olhamos, por exemplo, para a mulher do fluxo de sangue, que é um texto tão conhecido, eu já preguei algumas vezes sobre ela e eu acho uma história fantástica, irmãos, riquíssima de detalhes. Qual é o lugar que ela estava? Lugar de dor, de sofrimento, doença mortal. Sem dinheiro, ausente de pessoas, isolado dentro de um ambiente, tinha tudo para morrer à míngua naquele lugar. Tinha tudo, irmãos. Mas ela decidiu sair daquele lugar. E sabe quando que ela decide sair daquele lugar? Quando ela enxerga uma oportunidade para sair daquele lugar. De que forma, pastora? Ela descobre que Jesus estaria nas proximidades. Agora preste atenção.
ela vê um alvo. O que eu li aqui sobre Filipenses? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ei, olha o que essa mulher faz. Ela sai daquele ambiente de dor, de sofrimento, doença, espírito da morte, pobreza, tudo estava com ela. E ela faz um propósito no seu coração. Olha o alvo, olha o alvo. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Olha o que é isso, irmãos. Você consegue entender isso? A profundidade disso? Isso aqui é muito poderoso. Sabe o que é isso? Escute. É você agir, mesmo que as suas emoções, mesmo que o trauma que você está vivendo naquele momento, está dizendo para você, parar. Para. Amarassuri que ele vai. Para, porque o médico disse que já não tem mais jeito. Para, porque o médico disse que a morte te espera. Para, porque já não tem mais outra saída. Tudo, irmãos, estava conspirando para ela parar. Mas olha o movimento que essa mulher faz no mundo físico. E quando ela faz no mundo físico, o mundo espiritual, ele é agitado, irmão. Quando ela sai daquele lugar aonde ela estava e vai na direção de Jesus, ali já acontece a cura na vida daquela mulher. Aramassuri que ele vai. Aonde você está parado? Aonde? Aonde você está parado, meu irmão? O que é que te paralisou? Quais foram as circunstâncias que paralisaram você? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Deus, ele quer arrancar esse bloqueio do teu coração, para você poder avançar. Mas você precisa reconhecer que você está travado. Você precisa reconhecer. Você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para o seu coração. Você precisa olhar para aquilo que está bloqueando o teu coração. Olha essa mulher, ela viu uma oportunidade. Talvez você está vendo a oportunidade e está dizendo, eu não tenho forças. Mas Jesus é a tua força. Você consegue entender que essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue? Sabe o que é isso? Hemorragia. Que força que essa mulher tinha? Explica para mim. Força nenhuma. Só quem já teve hemorragia sabe. Escuta. Como que essa mulher conseguiu se levantar? Sabe como? Quando ela decidiu sair daquele lugar. E quando nós decidimos, o Senhor é a nossa força. O Senhor, eu estou toda arrepiada aqui, irmãos. O Senhor é a nossa força. Então entenda uma coisa, meu irmão. Desbloquear para avançar é reconhecer que você está travado. É ouvir a direção de Deus e dar um passo. Você precisa dar um passo. O reino de Deus, o reino de Deus, ele é movimento. Movimento. Repito, o reino de Deus é movimento. Muitas vezes o inimigo já está lá na frente, meu irmão. Muitas vezes. Muitas vezes ele já está lá te esperando para te desanimar. Muitas vezes o diabo está antes de você, naquele alvo que você quer chegar. Mas o seu posicionamento em Deus vai fazer esse demônio bater em retirada, porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então eu quero orar por você. Deus falou com você? Minha pergunta para você é: o que você precisa
destravar na sua vida? O que? O que você precisa destravar na tua vida? De alguma forma Deus falou com você aí. Olha para dentro do seu coração agora. Olha para dentro do seu coração. O que é que está parando você? O que é que está parando você? Sem força? O Senhor é a tua força. Sem coragem? Deus é a tua coragem. Lembra que eu disse agora de Gideão? Você que estava aqui no culto com a gente vai lembrar também. Por que Deus falou que Gideão era corajoso? Sendo que ele estava escondido, com medo dos midianitas. Porque Deus não olhou o agora. Deus não olhou o presente. Deus olhou lá na frente. E Deus sabia que ele tinha capacidade para guiar aquele povo, para ir para a guerra. Você se sente medroso. Você se sente encorajado. É você. Deus olha para você e vê diferente. Totalmente diferente. Porque ele vê em você algo que você não consegue ver. Então para de dizer não para o Senhor. Ei, para de dizer não para o Senhor. É tempo de dizer sim. É tempo de dizer sim. É tempo de avançar. Vou ler de novo o texto de Filipenses. Escute só. Filipenses, abra aí na tua casa se você quiser também. Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Está lá atrás. Está lá atrás. Se você está lá atrás junto com esse bloqueio, se você está lá atrás junto com essa mágoa, se você está lá atrás junto com esse passado, é tempo de avançar hoje. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para adiante. Olha o passo que você vai dar hoje. Olha o passo de coragem. Olha o passo de ousadia. Olha o passo. Eu vejo pessoas dando passo nessa manhã. Eu vejo pessoas avançando. Eu vejo pessoas tendo coragem de avançar. Você vai ter coragem, porque o Senhor é contigo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, da vocação de Deus. Ei, tem algo para você lá na frente. Tem algo para você lá na frente. Escute, eu digo de novo, tem algo para você lá na frente, mas primeiro, você precisa sair desse lugar de bloqueio. De bloqueio. Sai desse lugar. Rompe hoje. Rompe esse medo. Rompe esse medo. Rompe. Dê um passo. Avança. Deus é contigo. Essa palavra falou com você? Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero que você faça essa oração comigo em voz alta. Eu sempre coloco lá no nosso devocional a oração e digo para eles, faça em voz alta. Por quê? Para o inferno ouvir. Para o mundo espiritual ouvir. Porque precisa ser liberado o comando. Por isso que eu falo sempre, faça em voz alta. E eu quero que você faça essa oração junto comigo. Tem bloqueio aí? Coloca a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí assistindo. Você que está me ouvindo pela 106.7. Você que vai me ouvir depois lá no canal do YouTube. Escute isso. Coloca a mão no seu peito aí. Em nome de Jesus. Primeiro lugar. Feche os seus olhos. O que é que você precisa destravar na sua vida? O que é que está bloqueado aí? O que é que não deixa você avançar? Qual é o impedimento? Começa a falar agora com o Senhor. Qual é o impedimento? Fala para Ele que você tem medo. Qual é o sentimento que está vindo agora no seu coração? Agora. É medo? Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas eu não quero mais sentir esse medo. Fala com o Senhor. Fala. Senhor, qual é o sentimento que está vindo agora? Em nome de Jesus, conversa com o Senhor agora sobre o sentimento que está vindo no seu coração. E diga assim para mim assim. Diga assim para o Senhor. Em voz alta, tá? Diga assim, Senhor,
Revela o que tem travado a minha vida. Revela. Peça para Ele trazer a luz. Escute isso. Peça para Ele trazer a luz, para você poder resolver isso. Fala assim: Senhor, revela o que tem travado a minha vida. Se for medo, me dá coragem. Se for culpa, me ensina a receber o teu perdão. Eu escolho, em nome de Jesus, dar um passo e manter os meus olhos em ti. Ei. Esteia marassuri que ele bahia. Diga aí em nome do Senhor Jesus em voz alta, diga assim, ó: desbloqueia o que precisa ser desbloqueado, o que precisa ser destravado e me faz avançar. Sabe o que você vai dizer? Senhor, pega na minha mão. Pega na minha mão, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, a sair desse lugar. Mas você precisa ter decisão. Você precisa decidir. Escuta o que eu disse agora. Decida sair desse lugar. E Ele vai te ajudar a sair desse cativeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora eu quero orar por você que colocou aí seu copo com água. Quem está enfermo aí? Você que está ao vivo aqui comigo agora. Quem está enfermo aí? Coloca aí para mim. Tem alguém que está enfermo aí? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Deus está curando uma mulher de uma infecção na bexiga gravíssima. Deus está curando uma mulher com uma infecção na bexiga gravíssima. Ei, você sente muita dor na hora de urinar. Esse medo, né, de receber o diagnóstico, né, mas o Senhor manda te dizer hoje, Ele está te curando, tá? Agora, nesse exato momento, eu vejo Deus, meu Deus. Deus está tocando agora numa bexiga de uma mulher. Está curando ela de uma infecção crônica, algo terrível. Algo poderoso Deus está fazendo. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus. Vamos orar por cura? Vamos lá? Prepara aí o seu recipiente com água. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus Cristo. Ei, é você, Cláudia? Cláudia Martins? Então receba a tua cura aí em nome de Jesus. Receba. Receba. Você que Deus falou aí. Se você é do jeito que Deus falou aqui, uma infecção crônica na bexiga, você vai urinar, você sente uma dor terrível. Então receba a tua cura aí em nome de Jesus Cristo, tá? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pega aí o seu recipiente com água. Prepare aí a carteira de trabalho também. Vamos estar orando, tá? Preparou aí? Vamos orar? Lembrando que amanhã eu vou estar no podcast Sementes da Fé. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é um canal nosso, Sementes da Fé Podcast. Corre lá, se inscreva lá no nosso canal, porque amanhã o tema vai ser fortíssimo. Você não pode ficar de fora, tá? Amanhã eu não estarei aqui no rádio. Eu estarei lá no podcast, 11 horas ao vivo, tá? Então você vai lá no canal do YouTube e assiste a gente lá, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, aos que estão enfermos, eu quero profetizar que nessa manhã o Senhor está visitando essas pessoas. Tem uma mulher com a mão sobre a sua cabeça. Você tem problema de labirintite. Escute, labirintite. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus, Ele está te visitando. Está colocando por terra todo o espírito de enfermidade sobre a sua vida, viu? Receba aí, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora pelo seu povo, que está passando por um ciclo de doenças, enfermidade. Há muitas pessoas que estão com o seu copo com água ali, Senhor.
E de uma forma profética, eu quero, Pai, liberar uma palavra que o Senhor está, sim, derramando uma unção de cura sobre esse recipiente com água. E quando essas pessoas tomarem essa água, Senhor, em nome de Jesus, aonde estiver um espírito de enfermidade, vai cair por terra em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, eu te ordeno em nome de Jesus, sai agora do corpo e da alma desta pessoa agora. Espírito de enfermidade, você não vai resistir. Quando esta pessoa tomar esta água, você vai pegar tudo que é seu e vai sair do corpo desta pessoa agora, 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 em nome de Jesus. Pai, as carteiras de trabalho que estão sendo apresentadas agora, aqueles que estão desempregados, estenda as suas mãos. Abre portas que estão trancadas. Senhor, eu vejo uma pessoa, o Espírito de Deus me mostra uma pessoa com um currículo na mão. Deus vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Tem algo que ele vai fazer aí. Ei, escute, você pediu para uma pessoa um contato seu para te colocar num lugar. Mas não é nesse lugar, é onde Deus quer. Deus vai te colocar em outro lugar. Só que Deus tem um propósito lá contigo. Tu vai testificar aqui. Tu vai contar o testemunho aqui, para honra e glória do nome de Jesus. Senhor, eu libero uma palavra agora. Portas que estão fechadas, se abram agora em nome de Jesus. Pai, os documentos que estão travados. Documentos que estão travados. Destrava agora. Todo e qualquer documento que está travado, Senhor, destrava agora em um nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero liberar sobre essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, uma palavra profética, Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, através dessa palavra que foi ministrada, que ela venha avançar, que muralhas, barreiras, prisões sejam quebradas pelo poder que é no nome santo e bendito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém?